Olá, boa noite. A Infraero realizou hoje o primeiro simulado real de um acidente aeronáutico no Aeroporto Internacional de Manaus. A simulação é para treinar a agilidade das equipes de salvamento e resgate em casos de acidente na pista. Rápido, o Corpo de Bombeiros entrou em ação, tirou os 50 passageiros a tempo e apagou as chamas da fuselagem da aeronave após o acidente. Eu não sei o que aconteceu, ninguém veio explicar nada pra gente e simplesmente colocaram a gente de canto. Eu só lembro muita gritaria, muita fumaça e assim, eu tô muito assustada porque eu não sei onde a minha mãe está, ela estava no avião comigo e eu não sei o que eu faço, ninguém vem me ajudar. Feridas, as vítimas receberam atendimento ali mesmo, próximo ao local do acidente. Mas calma, isso não é real. É apenas um simulado de emergência de acidente aeronáutico realizado pela Infraero. A simulação busca garantir a agilidade e correção dos procedimentos de salvamento e resgate estabelecidos. É fazer com que a população fique tranquila, que se acontecer, embora a aviação seja o meio mais seguro, de transporte mais seguro que tem, mas acidentes acontecem. Mas se acontecer em nosso aeroporto, nós estamos prontos e certos para atendimento rápido e com a maior eficiência possível. Além do Corpo de Bombeiros, a ação contou com a participação das Forças Armadas e SAMU. Em situações como essa, todas as vítimas receberiam atendimento adequado antes de serem encaminhadas ao hospital. A gente usa aqui o protocolo para acidentes com múltiplas vítimas, né? Aí a gente caracteriza por cores, né? Vai determinar de acordo com a gravidade, por exemplo, a vermelha tem que ser removida mais rapidamente, então a gente procura caracterizar para transferir. A gente utilizou o recurso do Exército com aeronaves para transferir até mais rápido essas vítimas. As vítimas eram alunos voluntários de diversas universidades da capital. Entre eles estava o Adilton, estudante de medicina da UFAM, que toma como prática a emergência para a sua futura profissão. É muito importante a gente participar dessas coisas, porque, por exemplo, hoje a gente se surpreendeu que a gente achou um atendimento muito bom. A gente que aprende esse negócio de pré-hospitalar, de primeiros socorros, a gente pode ver o atendimento deles e ver o que eles estão fazendo, de certo, a gente viu até o que eles deixaram de fazer. Mas no caso de hoje, a gente achou muito bom o atendimento, foi realmente de qualidade. O PROCON realizou hoje uma blitz em todos os aeroportos do país para fiscalizar se as companhias aéreas estão obedecendo às regras do consumidor. Aqui em Manaus, todas as empresas apresentaram irregularidade. Até pouco tempo atrás, quem ia viajar de avião em voos nacionais tinha direito a despachar até 23 quilos de bagagem e ainda levar um objeto, bolsa ou mochila de até 5 quilos nas mãos. Nos voos internacionais, a franquia era maior, despacho de 2 malas de até 32 quilos, com o peso da bagagem de mão variando entre 8 e 10 quilos, dependendo da companhia aérea. O cliente não pagava nada mais por isso, já que tudo estava incluso no valor da passagem aérea. Com a nova resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a regra mudou. A cobrança pelo despacho das malas passou a valer no dia 1º de junho. Só que a regra não é geral para todas as companhias aéreas. Cada uma definiu o valor a ser cobrado. Agora o passageiro paga taxas extras se quiser despachar suas malas. O problema é que as companhias aéreas não estariam prestando informações nos balcões de embarque sobre o pagamento das malas. E isso confunde o consumidor. Absolutamente ruim para o consumidor, até pelo fato de que uma empresa de transporte trabalha basicamente com um serviço básico, né? E se não tiver informação ou se a informação for irreal, com certeza prejudica a qualidade do serviço que eles prestam para nós, que não é barato. Fica difícil agora as pessoas viajar com um limite de bagagem, sendo que antigamente a gente não tinha tanto esse limite e agora a gente tem que pagar, né, para levar certas coisinhas lá em cima e fica difícil, né? A gente tem que estar ciente de tudo, né, que acontece nos aeroportos, né, principalmente passageiro, né?
Por isso, os PROCONs de todo o país realizaram uma blitz nos aeroportos para fiscalizar se as normas do Código de Defesa do Consumidor estão sendo cumpridas. Aqui em Manaus, todas as empresas, nacionais e internacionais, apresentaram falta de informação sobre a dimensão das malas, os valores e o Código de Defesa do Consumidor. O próximo passo é a lavratura dos autos de infrações e também a notificação às empresas para que se ajustem dentro do PROCON do Estado do Amazonas. A blitz ainda contou com a participação da OAB e Ministério Público Estadual. O instrumento que nós dispomos, primeiramente, é o termo de ajustamento de conduta, né? Que seria um termo de acordo. Se isso não for viável, aí nós temos o instrumento da ação civil pública para reparar danos que tenham sido cometidos ao consumidor e voltar à situação em que ele realmente se sinta protegido pela legislação e pelo Poder Judiciário. Como é praticado a cobrança nas bagagens que são despachadas. O PROCON verificou nas lojas, nas companhias aéreas, que realmente essas informações existem ali, mas onde o consumidor despacha a bagagem, essa informação não está presente. Anteriormente, até 23 quilos você não pagava, né? E agora tem um valor até 23 quilos e acima disso é um valor a mais. As empresas notificadas têm 10 dias para se manifestarem e, se não se adequarem às normas, podem ser multadas. O valor varia de 200 mil a 3 milhões de reais. E a Operação Gás Seguro 2, deflagrada hoje pela Secretaria de Segurança Pública, autuou estabelecimentos comerciais e prendeu pessoas acusadas de crime ambiental por conta da venda irregular de gás de cozinha. 117 botijas de gás foram recolhidas de 4 estabelecimentos comerciais na zona leste de Manaus durante a Operação Gás Seguro 2, realizada nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A operação autuou os comércios por apresentarem irregularidades na venda do gás de cozinha, conforme regras da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O representante da agência em Manaus destacou que os revendedores de gás precisam seguir as orientações necessárias para a comercialização do produto. Preciso ter um local para armazenamento, ter o alvará da prefeitura, depois é chamado o Corpo de Bombeiros para vistoriar o local e verificar se há condições de segurança para o armazenamento dos botijões. O bombeiro dando autorização, o empresário leva esses documentos para a ANP ou manda para a ANP e aí em seguida a ANP dá autorização para ele começar o funcionamento. Em uma distribuidora no bairro Jorge Teixeira foram recolhidas 70 botijas. O estabelecimento não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e nem a autorização da ANP para vender os materiais. Recebemos uma demanda da Federação de Gás e de mercados, supermercados, que fazem a venda legal desse gás de cozinha, de que existem vários comércios realizando essa venda ilegal, né? E a partir daí foram definidos alguns alvos na Zona Leste para que a gente comece essa operação que vai seguir por toda a cidade. Os acusados vão responder por crime ambiental e, se condenados, podem ficar até 4 anos presos, mais pagamento de multas. As botijas recolhidas foram devolvidas para as empresas distribuidoras de gás na capital. As vítimas fatais por acidente de trânsito aumentaram no primeiro semestre de 2017 em relação ao ano passado aqui no estado. E de acordo com o Detran Amazonas, 60% dessas mortes são de motociclistas. O número de acidentes de trânsito com vítimas fatais aumentou, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. É que os condutores estão ficando cada vez mais imprudentes, principalmente os motociclistas. De janeiro a junho deste ano, já foram registradas 43 mortes por acidente de trânsito no interior do estado e 114 na capital. O Detran diz que 60% dessas mortes são de motociclistas e ocorrem, na maioria das vezes, por imprudência no trânsito. No mesmo período do ano passado, o número totalizou em 144 mortes na capital e no interior. Em comparação com este ano, houve um aumento de 8,3%. Infelizmente, o motociclista, ele se excede no quesito imprudência, né? Então, é por isso que os acidentes e as mortes são muito mais com motociclistas. O diretor-presidente do Detran apontou que as manobras arriscadas, ultrapassagens na via
e consumo de álcool são alguns dos principais fatores que levam aos acidentes. E um outro quesito também que agrava. É muito comum nós vermos todos os dias excesso de pessoas na motocicleta. É muito comum nós vermos 2 adultos e 2 crianças na motocicleta. É muito comum isso. Então, infelizmente, o quesito imprudência é que leva a tantas fatalidades. E uma das avenidas de Manaus que mais ocorrem acidentes é a Avenida das Torres. Mas na manhã de hoje passou a funcionar um posto permanente de fiscalização do trânsito no local. Quem passar acima de 60 km por hora aqui na Avenida Presidente João Goulart, conhecida como Avenida das Torres, certamente vai ser multado pela equipe de fiscalização que agora fica instalada neste módulo, inaugurado na manhã de hoje pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Ela foi montada após um estudo feito pelo Detran, pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança Pública, para vermos o melhor local, porque essa via aqui estava se tornando, nas madrugadas, uma via de racha e pega, onde tinha inclusive plateia aqui para assistir, as corridas aí de motocicletas e veículos. O posto será conduzido por policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. O objetivo é reduzir as infrações de trânsito no local. Vem trazer mais segurança para a nossa população, para os condutores de veículos, e esse posto de fiscalização já é uma solicitação já antiga da comunidade aqui da Redondeza, que utiliza a Avenida das Torres. Este é o 5º módulo de fiscalização implantado na capital, mas 2 estão em estudo para serem inseridas na Avenida Torquato Tapajós. E vamos agora conferir a previsão do tempo para este sábado aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 26 e a máxima de 35 graus. No município de Santa Isabel do Rio Negro, o tempo fica encoberto com pouca chuva, mínima de 23 e a máxima não passa dos 29 graus. E em Parintins, a previsão é de tempo ensolarado, onde as temperaturas variam entre 24 e 35 graus. O Exército e os órgãos de segurança do Estado realizaram na manhã de hoje mais uma revista em presídios da capital. Hoje à tarde, eles fizeram um balanço das ações nos últimos 6 meses. Criada para coibir as práticas criminosas dentro e fora dos presídios do Amazonas, a Operação Varredura foi deflagrada após a chacina do Compage, ocorrida no início do ano com a morte de quase 60 detentos. O objetivo da operação, coordenada pelo Exército, era estabilizar o sistema prisional do Estado e evitar novas mortes e entrada de materiais ilícitos dentro das unidades. Em 6 meses só, o Exército empregou cerca de 4.000 homens que utilizaram equipamentos modernos de identificação de drogas e armas dentro das cadeias. A primeira medida, quando se chega no presídio, quem atua é os órgãos de segurança pública estaduais. Eles retiram os presos das celas em ordem, com tranquilidade, isolam esses presos em segurança e aí entra a tropa federal. A tropa federal entra com cães farejadores para ver esse problema de droga, de explosivo, e depois entra o nosso pessoal especialista com os detetores. Esse trabalho nosso é um trabalho muito técnico, muito pontual. Não existe contato com o preso, então é muito tranquilo, nós temos expertise, vocês viram os resultados. Tudo isso para preservar a vida humana dos presos, de modo que seja respeitado. Ele está cumprindo sua pena, mas ele tem que ter sua vida preservada. As ações integradas com as Forças Armadas para o controle do sistema prisional resultaram em 5 operações Chalpan. Em todas as varreduras foram encontrados materiais ilícitos que comprometiam a segurança e poderiam trazer instabilidade de novo ao sistema prisional. Drogas, armas brancas e armas de fogo de grosso calibre, cordas, materiais cortantes e muitos celulares foram retirados de dentro dos presídios de janeiro para cá.
Só na Operação Varredura, feita hoje no Instituto Prisional Antônio Trindade, os agentes encontraram entorpecentes e armas caseiras. Quando a gente começou a fazer esse tipo de operação, todos estavam armados. E isso é inaceitável. Além disso, a gente não pode deixar o crime organizado continuar comandando suas ações de dentro do presídio para fora do presídio, e a gente tem que manter o equilíbrio e a ordem no sistema prisional. Simultaneamente às operações Varredura, a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas dentro do sistema prisional que interfere diretamente no comportamento dos detentos. A ociosidade dentro do sistema prisional ele não favorece a ressocializar o preso, só causa problemas. Outro ponto importante é a questão das visitas. Nós fracionamos as visitas ao sábado e domingo, metade da cadeia recebe sábado e metade domingo. A questão de um canil hoje que tem instalado dentro do Compage, ele evita que o preso se aproxime da muralha para de repente em massa tentar uma fuga usando matretas ou escadas improvisadas. As 5 operações Chalpan resultaram na investigação de pelo menos 25 pessoas que foram flagradas cometendo delitos dentro do sistema prisional do Amazonas. E ainda na tarde de hoje, o delegado-geral de Polícia Civil disse que o inquérito que investiga as 56 mortes que ocorreram dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim em janeiro deste ano já está sendo concluído. Mais de 200 pessoas foram indiciadas. Orestes de Taif. O processo que apura as mortes no Compage possui mais de 4.000 laudas e já há indícios de envolvimento de pelo menos 200 pessoas nesse processo. Eu converso agora com o Frederico Mendes, que é o delegado-geral de Polícia Civil, que vai dar mais detalhes. Esse processo está em fase de conclusão? Bem, esse inquérito foi instaurado no dia 9 de janeiro do início do ano. Já possuímos mais de 200 pessoas indiciadas. Existem inúmeros laudos técnicos, inclusive DNA. Todos aqueles detentos que foram indiciados respondem por inúmeros crimes, desde homicídio qualificado, tentativa de homicídio, enfim, vários crimes pelos quais eles fizeram praticar. Deveremos nos próximos meses, cerca de 2 a 3 meses, fazer a conclusão. As condutas têm que ser condutas individualizadas, essas condutas já estão individualizadas, nós vamos para a parte final, ou seja, mais algum laudo, mais alguma diligência e o relatório final, a fim de que esse processo seja encaminhado à Justiça. Relatando ao senhor que esse inquérito aqui é um dos maiores inquéritos já registrados, eu acho que no próprio Poder Judiciário do Estado do Amazonas, ou seja, são mais de 200 pessoas indiciadas. A questão do Carandiru, que foi uma questão crônica, foram 117 pessoas indiciadas. Enfim, nós esperamos cumprir com a nossa obrigação. Ok, muito obrigado por suas informações. Lembrando que esse é um dos 3 inquéritos que apura as mortes no sistema prisional do Amazonas desde janeiro deste ano. Orestes Litaif para o Band Cidade. A Polícia Federal interceptou na tarde desta quinta-feira uma caminhonete na rodovia M70 e apreendeu parte de um montante de mais de 300 quilos da supermaconha, conhecida como skunk. Já a outra parte do entorpecente foi localizada no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. A droga estava escondida na mata. De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, um homem foi indiciado por tráfico de drogas e encaminhado à Justiça para audiência de custódia. Neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, tem a 24ª edição da Marcha para Jesus, uma caminhada com muito louvor que vai sair do centro de Manaus até o Sambódromo. Mais de 100 agentes do Manaus Trans vão estar nas ruas para garantir a fluidez do trânsito. A concentração da Marcha para Jesus 2017 é na Praça da Saudade, no centro de Manaus. 4 trios elétricos seguem pelas ruas Ferreira Pena, Barcelos e Constantino Neri, com destino ao Sambódromo. E como as ruas vão ser interditadas durante o percurso, o Manaus Trans alerta para evitar esses trechos nos deslocamentos pela cidade. As pessoas que trafegam tanto na Ferreira Pena, na área central, Ramos Ferreira, Constantino Neri e todas as transversais a Constantino Neri, procurem evitá-las, de forma que busque rotas alternativas para conseguir chegar no seu destino. Que rotas alternativas são essas? A pessoa que está no centro, na região sul, e quer ir para a área norte, tem que evitar e, como rota alternativa, seguir pela zona oeste, ou seja, pela Coronel Teixeira, a Avenida do Turismo e pegar mais à frente a Torquato Tapajós. Quem vem da área leste, que por um acaso deveria passar no trecho da Marcha para Jesus, pode, como rota alternativa, também pegar no Alnuta ou Max Teixeira.
A previsão dos organizadores é que a movimentação em direção ao sambódromo seja iniciada às 2 horas da tarde. 130 agentes de trânsito vão estar posicionados para monitorar os principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto. Agora imagine você se aventurar em uma viagem pelos rios da Amazônia, do Equador até Manaus. A distância é longa e 2 amigos espanhóis resolveram fazer essa viagem de canoa. Eles já estão aqui na capital e agora pretendem lançar um documentário na Espanha sobre essa aventura. Vento no rosto e muita coragem. Javier Colorado saiu de Madrid, na Espanha, para embarcar em uma aventura a bordo de uma canoa nos rios da Amazônia. Com a ajuda de um amigo, o viajante espanhol fez registros de toda a viagem. A canoa, feita do tronco de uma árvore nativa da região, foi produzida no Equador, onde foi iniciado o percurso. Os aventureiros cruzaram todo o Peru antes de chegar ao Amazonas. Foram 3 meses de viagem até chegar aos rios da Amazônia, passando por momentos bons e alguns difíceis. Mas toda essa aventura será contada em um documentário feito por Javier. Poder contar cómo vive toda a gente que vive no Amazonas. Yo creo que hay muy mala información de lo que es el Amazonas. La gente se imagina que es un lugar súper peligroso, que te va a comer una boa, una anaconda, que vas a morir en cualquier momento, pero la verdad es que el Amazonas está lleno de gente muy buena, muy hospitalaria, con muy buen corazón. Foram dezenas de paradas, onde os espanhóis puderam conhecer diversas aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas. Tudo pela grande oportunidade de se aventurar. Yo me prometí que cuando volviera a casa, después de completar la vuelta al mundo, iba a volver a Sudamérica, que iba a hacer un viaje parecido. Ele diz que o documentário será exibido somente em Madrid, só que ainda não pensou em um título, mas já tem o subtítulo na cabeça. Sem medo, não há aventura. Javier está se preparando para voltar à terra natal, mas vai deixar um grande parceiro, a canoa de madeira. Isso porque não conseguiu licença ambiental para levar ao país europeu. Ele diz que vai doar a uma família que mora em Cuba, mas não hesitou em responder qual será a próxima aventura. Por ahora solo pensamos en estar con la familia, disfrutar del verano en casa, de la playa, una cerveza fría con los amigos, y ya para la próxima aventura lo veremos con más calma. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!